Olá, amores do meu Brasil, como é que vocês estão? Vamos continuar na nossa semana dos relacionamentos. Como é que tá tudo por aí? Como é que tá borbulhando essa mente com tantas informações, com tantas coisas que às vezes passam pela gente e a gente nem percebe, não é mesmo? Deixa eu te contar hoje. O que nós vamos conversar hoje é sobre significados. Como é que é isso, Grace? Eu quero saber o seguinte: você sabe os significados para o seu marido ou para sua esposa, para o seu parceiro? O que significa cada coisa na vida dele? Você sabe disso? Você sabe o que é o Natal para ele? Você sabe o que significa o aniversário para ele ou para ela, né? Aqui eu vou falando em um só para não ficar repetindo o tempo inteiro. Você sabe o que significa família? O que significa Réveillon? O que significa essas datas, essas coisas importantes na nossa vida. E dentro disso tem várias outras coisas, mas vamos pensar aqui nas datas importantes. Natal, Réveillon, e o quanto isso é importante, o quanto é importante a gente saber qual é esse significado para a pessoa que está do nosso lado. Porque imagina o seguinte: uma vez uma certa cliente me trouxe uma situação muito engraçada, que era o seguinte: ela estava namorando e eles viajaram, né? Eles foram viajar para uma praia no Réveillon. E era um lugar meio deserto que eu digo assim, uma praia. Não tinha festa, não tinha muitos bares, muitos restaurantes. E eles foram passar o Réveillon lá. Estavam juntos há muito pouco tempo. Um não conhecia o outro e um ainda não sabia o que era importante para o outro. E ela trouxe essa situação se sentindo um pouco culpada, porque ela não gostou do Réveillon. Ela achou que o Réveillon foi muito parado. Ela disse que não entendeu muito bem o que aconteceu, porque chegou lá, ela começou a ficar meio chateada porque não tinha festa, porque não tinha muitos bares, porque não tinha muitos restaurantes. E ela imaginou que ela fosse passar o Réveillon numa praia, mas que ela ia ter uma festa, mesmo que fosse na beira da praia. E aí ela se sentiu culpada. Por quê? Porque o namorado também não entendeu por que ela ficou daquele jeito. E ficou se questionando, mas poxa, estamos namorando há tão pouco tempo e a gente tá aqui nessa praia só nós dois. Eu imaginei que você fosse querer ficar só comigo, fosse querer ficar só nós dois, que você fosse ficar feliz de estar aqui comigo. E ela se sentiu culpada por isso, pensando: meu Deus, será que eu não devia estar sentindo isso? Será que realmente eu não devia estar feliz de estar com ele aqui nessa praia, sem nada, sem festa? Se eu esperei esse namorado, se eu tô gostando dele, e será que eu tô gostando dele? Percebe o seguinte: quando você não entende quais são os seus significados, quando você não entende o que significa para o outro também, você começa a se questionar, você começa a entrar nessa paranoia de muitas perguntas, que é: será que eu gosto? Será que eu não gosto? Será que eu deveria estar sentindo isso? Ou será que eu nem deveria estar sentindo isso? A gente se questiona o tempo inteiro. E quando a gente começa a entender quais são os nossos significados, a gente começa a entender o que é importante pra gente. E sabe o que era importante pra ela no Réveillon? Ela amava passar o Réveillon numa festa. Ela amava estar com pessoas, muitas pessoas no Réveillon. E tá tudo bem em relação a isso. E ele queria o quê? Para ele, o Réveillon não tinha problema se ele passasse num lugar sem ninguém. E se ele passasse só ele e ela, estaria tudo certo. Percebe que são significados diferentes e que nenhum nem outro exclui o que o outro está sentindo. Os dois estavam gostando um do outro, só que o fato dela querer estar com várias pessoas junto não quer dizer que ela não goste dele. E nem ele, o fato de querer só estar com ela, não significa que ele também nunca vai querer estar com outras pessoas. Percebe? Então a gente precisa entender quais são os nossos significados. Aí quando a gente fala, por exemplo, de Natal, o quanto é importante para você passar o Natal com a sua família e o quanto talvez não seja importante para o outro passar o Natal com a família. E aí, como que a gente chega num equilíbrio? Como que a gente consegue fazer um acordo? A gente só consegue fazer acordo quando a gente entende o que é importante pro outro e o que é importante pra gente. Então, se eu entendo que passar o Réveillon numa festa é muito bacana e vai fazer eu me sentir muito bem, eu preciso procurar fazer isso.
E se a outra pessoa concordar, eu vou explicar pra ela que eu gosto de passar o Réveillon numa festa, que eu gosto de passar o Réveillon num restaurante, né, com bastante gente. E isso é bacana, isso se chama conhecer. Quando a gente conhece a gente, autoconhecimento. Quando a gente sabe as coisas que são importantes pra gente, a gente consegue potencializar a nossa energia. Porque se ela soubesse que o Réveillon era tão importante para ela, certamente ela não tinha concordado em ir para uma praia deserta. Ela tinha dado uma outra sugestão deles fazerem uma viagem para um outro lugar e ter deixado a praia para uma outra oportunidade. Mas entende? Então é isso que a gente precisa buscar, entender o que é importante para o outro e o que é importante para a gente e chegar nesse senso, nesse equilíbrio de tomar as decisões que vai ser bom para um e para o outro, tá bom? Então vamos começar a entender quais são os significados da pessoa que está do nosso lado. Grande beijo!